que eu não disse, tudo que eu queria dizer, tudo que eu não fiz e queria tanto fazer, tudo que eu não disse, tudo que eu queria dizer, tudo que eu não fiz e queria tanto fazer. Será que dá tempo? Será? Será que dá tempo? Finalmente chego à superfície de algum lugar pra respirar. Depois de muito tempo afogado em mim, sufocando num mar de palavras não ditas e outras tantas ditas sem pensar. Aonde foi afinal esse maldito lugar que a gente se desencontrou e nunca mais soube voltar? Os pedaços do nosso naufrágio estão em toda a praia que eu vou. Às vezes dá medo, mas mesmo assim eu mergulho. Lembro, converso, acho motivo pra dar risada, mas os olhos do mar têm a sua cor. E se eu não fico atento nessa corrente, a onda me leva de novo. Me agarrei onde conseguia, até tentei gritar, mas não dava. Sem bússola ou farol, sem estrela guia, fui de encontro a tudo que há tempos eu evitava. Nas brigas que ganhei, o tanto que eu perdi, o beijo que não dei quando tive que partir. Cada manhã de sol que escolhe não seguir, e as fotos que rasguei achando que ia conseguir te esquecer. Nas brigas que ganhei, o tanto que eu perdi, o beijo que não dei quando tive que partir. Cada manhã de sol que escolhe não seguir, nas brigas que ganhei, o tanto que eu perdi, o beijo que não dei quando tive que partir. Cada manhã de sol que escolhe não te seguir. Olá a todos, todas e todes, eu sou Marcos Matarazzo, eu sou cantor, compositor e produtor musical do estado do Rio de Janeiro. Como todo mundo sabe, em função da Covid-19, a nossa dinâmica social ficou bastante complicada e mudou bastante.
E isso obrigou nós músicos a reinventar a forma como a gente produz e como a gente leva as nossas produções, as nossas criações até vocês. Nesse vídeo, nos próximos, eu vou falar um pouco sobre meu primeiro EP solo, chamado Tudo Que Eu Não Disse, que foi produzido dentro desse formato, dessa forma independente, nesse contexto de Covid-19 e isolamento social. Só para começar, e é um detalhe que eu vou passar bem rápido agora e depois eu vou falar mais sobre ele, todo esse disco foi estruturado e concebido no aplicativo GarageBand, no iPad, mas o primeiro tópico que eu vou falar com vocês agora é sobre o processo criativo, é sobre a ideia. No início, essas duas músicas, a primeira, Tudo Que Eu Não Disse, e em seguida Naufrágio, elas eram uma música só. Eu tinha o primeiro refrão, e é muito interessante falar que às vezes essa letra ela vem sozinha, ela vem na forma de um poema, ou outras vezes vem só a melodia e eu me encarrego, e a própria melodia depois ela se encarrega de me mostrar o que ela quer com relação à letra. E nessa primeira música eu tinha aquela primeira parte: tudo que eu não disse, tudo que eu queria dizer, tudo que eu não fiz e queria tanto fazer. E eu entrei num impasse porque eu não conseguia terminar aquela música, eu não sabia o que viria depois dali. E logo depois eu tava na praia e me veio o pedaço de um poema que eu desenvolvi na praia mesmo, que é o poema que eu recito na metade de Naufrágio, que começa: os pedaços do nosso naufrágio estão em toda a praia que eu vou. Depois desse clique, dessa comparação entre o relacionamento que fracassou e o naufrágio, surgiu o resto desse poema, e surgiram também todas as linguagens que eu poderia usar para descrever essa situação. Com isso, Tudo Que Eu Não Disse, eu desapeguei e aceitei que a música às vezes ela é aquilo ali mesmo e não tem muito mais o que a gente desenvolver em cima dela. E eu só incluí a pergunta: será que dá tempo? Então essas perguntas se repetem como um mantra, e depois a pergunta final: será que dá tempo? E o Naufrágio surgiu em cima desse poema que é recitado na metade da música. Então a primeira dica, e eu acho que uma das mais importantes que eu posso dar nesse primeiro vídeo, é: tomem nota de todo o processo criativo, gravem coisas e nunca se esqueçam que a voz sozinha é também um instrumento. E um detalhe muito interessante também é que a forma que eu encontrei para juntar essas duas situações que faziam parte da mesma temática, né? Primeiro é quando você percebe que o navio está afundando e toda a sua vida passa diante dos seus olhos, e você entra naquelas perguntas que dizem a letra da música. E esse segundo momento, que é após o naufrágio, você sobreviveu, mas e o que fazer depois dali, né? Onde é que eu tô? E a forma como eu escolhi para poder unir esses dois momentos da mesma situação foi através do elemento água. É por isso que eu digo que é tão importante a gente tomar nota desses elementos que lembram a emoção, né? No caso do Naufrágio, tudo que lembraria o mar. Esse efeito, esses sintetizadores com som de água, foi o que eu procurei esteticamente para poder fazer a união entre essas duas faixas. Acho muito importante falar aqui também que agora, nesses tempos que a gente está vivendo, nós como artistas só existimos na internet. Então as curtidas, os comentários, os compartilhamentos de vocês são cada vez mais importantes pra gente. Então, se você gostou desse trabalho, se você quer ouvir mais coisas sobre o meu trabalho, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir minhas páginas nas redes sociais e de compartilhar esses sentimentos com seus amigos.